Fala galera, Júnior Ruschel mais uma vez na área aqui, hoje para falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, fazer uma análise do jogo que foi entre Goiás e Grêmio, o jogo que terminou empatado em 1-1, que aconteceu ontem, no domingo às 18 horas e 30 minutos, e era um jogo que o Grêmio tinha tudo para sair com a vitória, né? O Grêmio tem mais time que o Goiás, visto que o Goiás está lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro, mas o jogo terminou empatado em 1-1. O gol do Grêmio foi marcado pelo centroavante André Henrique. Bom, vamos falar um pouco do que foi o jogo. O Grêmio começou o jogo com 2 desfalques, né? O Grêmio não tinha o Kahneman na defesa pela expulsão, o Grêmio não tinha também Carbajo no meio do campo, né? E eu posso colocar o Cristaldo também, mas como o Cristaldo ele tá lesionado, a gente já imagina que o Cristaldo vai ficar fora mais algumas rodadas. Então, ao todo, o Grêmio tinha, ao total, 3 desfalques na partida, né? Então, o Gustavo Martins ele entra no lugar do Kahneman, o Ronald ganha a posição no meio de campo, e no lugar do Cristaldo jogou o Natan, né? O Natan, o jogador que veio do Atlético Mineiro e que se esperava muito desse jogador e que até agora não rendeu nada. Como é que foi o Grêmio? O Grêmio não jogou absolutamente nada. E não vou falar só do Grêmio, vou falar do Grêmio e Goiás. Foi um dos piores jogos que eu assisti no Campeonato Brasileiro. Não estou falando nem do Grêmio, eu estou falando no Campeonato Brasileiro. Um jogo fraco, onde parecia que as duas equipes queriam o resultado do empate, procuraram o empate, os dois times que não se arriscaram. O Goiás, muito pela deficiência técnica, né? O Goiás é um time muito ruim, então o Goiás ele comemorava um empate com o Grêmio. E o Grêmio, por não querer nada com a bola, o Grêmio foi um time apático, o Grêmio foi um time cansado, o Grêmio foi um time lento e o Grêmio foi um time previsível. Então o primeiro tempo do jogo foi horrível, sem muitas chances de gol para nenhum dos dois lados. No segundo tempo, o Renato faz 2 substituições, né? Ele sai do 3-6-1, que normalmente joga o Grêmio, e ele vai para um 3-4-3. Ele coloca o Zinho lá na direita, aberto, né, no lugar do Natan, e ele coloca o Ferreira, bem aberto pela esquerda, no lugar do Ronald. Daí ele puxa o Bitelo para a função de volante, junto com o Vila Sante, e o Grêmio tenta, a partir daí, conseguir uma vitória. Não mudou muita coisa. O Grêmio continuou sem muita vontade, o Grêmio continuou sem muitas alternativas durante o jogo, porque o Grêmio sente a falta muito de um criador no meio de campo, porque o Vila Sante e o Bitelo eles não são armadores, né? Eles são volantes. Embora o Bitelo jogue mais na frente, ele também não é esse armador, por exemplo, que o Cristaldo vinha sendo, né? Então o Grêmio continuou na mesmice, o Goiás acreditou que dava, foi para cima e acabou fazendo o seu gol. E ali o que era para ser um resultado terrível para o Grêmio de derrota, o Grêmio acabou empatando o jogo com o André Henrique. André Henrique, ele entra, só para vocês terem uma noção, André Henrique entra no lugar do Zinho, que entrou no intervalo. O Zinho jogou durante 30 minutos. 30 minutos no segundo tempo foi substituído. Ou seja, esse jogador, ele já mais uma vez, ele mostra que não está pronto para jogar no time principal do Grêmio. O Renato, ele perde a paciência com o jogador muito rápido. E aí ele coloca o André Henrique. E no último lance, praticamente o último lance do jogo, 49 do segundo tempo, no escanteio, o Grêmio acaba empatando a partida. O resultado ele foi muito melhor que a própria atuação do Grêmio. A gente lamenta o resultado pelo que a gente espera do Grêmio. O Grêmio é um time muito superior ao Goiás. E o Grêmio vinha numa boa campanha no Campeonato Brasileiro e estava na segunda colocação, né, com um jogo a menos, justamente por essa boa campanha que vinha fazendo. Acontece que há algum tempo já o Grêmio vem tendo um pouco de dificuldade em ser melhor que os seus adversários. O Grêmio, mesmo ganhando do Atlético Mineiro,
foi dominado pelo clube mineiro depois de fazer seu gol. Então o Grêmio não jogou bem também contra o Atlético Mineiro. Depois o Grêmio vai jogar contra o Flamengo, ele toma um rodeão do Flamengo, né? Acaba não indo bem, acaba perdendo de 2-0 e faz essa partida contra o Goiás, que também não foi péssima, eu acho que talvez a pior partida do Grêmio no ano. Então o Renato ele tem algum tempo agora para corrigir, porque o próximo jogo do Grêmio é só no fim de semana contra o Vasco, mas vai ter a volta de alguns jogadores importantes, como o Carbaggio e o Kahneman. Só que eu imagino, na minha visão, o Grêmio tem que rever alguns pontos, né? E um deles é o Ferreira. Eu acho que o Ferreira tem que ganhar a posição nesse time titular do Grêmio, porque o Grêmio sem o Ferreira fica sem nada de criação. Esse Natan que jogou ontem, pô, pelo amor de Deus, ele não tem a mínima condição de ser titular do Grêmio, ele não tem intensidade, ele não arma, ele não cria, ele não marca, é um jogador a menos em campo. Então, talvez o Renato tenha que pensar nesse esquema do 3-4-3, se ele quiser continuar utilizando os três zagueiros, para que o Suárez lá na frente ele possa ser abastecido por algum jogador. O Suárez, ele fez uma partida ontem que deve ter sido a partida que ele menos tocou na bola com a camiseta do Grêmio, justamente pela falta de parceria que se imagina que esse jogador possa ter ali na frente, né? Então, o jogo contra o Vasco é vital para o Grêmio continuar almejando essa continuidade no G4, porque os times que estavam atrás do Grêmio, que eram o Palmeiras e o Flamengo, eles começaram a ganhar de novo, né? Então, e o Grêmio, teoricamente, eu acreditava que em Goiás e Vasco o Grêmio poderia fazer 6 pontos. Quando o Goiás fez 1, vai ter que ganhar do Vasco. É fora, não tem problema, porque o Vasco ele joga com os portões fechados, vão ter só mulheres e crianças, né? Então a torcida é diminuta. E o Vasco está em último colocado no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem tudo para sair com uma vitória, mas o Grêmio vai ter que jogar mais do que vinha jogando, do que vem jogando nas últimas partidas. Não sei se o Renato ele mexe peças, não sei se ele mexe esquema, mas alguma coisa dentro do vestiário vai ter que ser mudada para que o Grêmio volte a fazer boas partidas e partidas que levaram o Grêmio nessa colocação no Campeonato Brasileiro. E para quem acha que o Luan não pode render nesse time do Grêmio, é só olhar o Natan jogando, né? O Luan ele entra sobrando nesse time. Se o Luan jogar 60%, 70% do que já jogou pelo Grêmio, ele é muito melhor que o Natan, ele é melhor que o Bitelo fazendo essa função, ele é melhor até que o Cristaldo. Então, vamos ver se eu acredito que o Luan ainda não tenha condições físicas de começar jogando, mas o Renato vai ter que pensar alguma coisa diferente, porque as últimas atuações do Grêmio não foram boas. Tá bom, galera? Falei para kto.com, onde a diversão acontece. Não esquece de te inscrever aqui no canal também, tá? Dá o like no vídeo e deixa teus comentários para que a gente possa fazer o canal cada vez maior, tá bom? Valeu, um abraço e dale Grêmio!